Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor, gratidão ao nosso Paizinho, ao nosso Mestre por mais esse momento de oração, de comunhão, né? Por mais esse momento de podermos compartilhar mais um devocional, mais um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E aí o Senhor falou bastante sobre obediência, né? Por esses dias, acho que os 3 últimos devocionais têm falado muito de obediência, de diligência, né? De um relacionamento profundo com o Senhor. E hoje o nosso título está dizendo assim: obedeça mesmo sem entender. E tem momentos da vida da gente que o Senhor começa a nos dar direcionamentos, né? E a gente sabe que tem que fazer aquele algo, mas a gente não entende muito como que vai ser, porque vou dar um exemplo meu rapidinho, né? Eu sempre gosto de contar testemunhos, porque tem um irmão que fala assim, olha, testemunho é a Bíblia na prática, e realmente eu vejo assim também, né? E teve um momento da minha vida onde meus filhos eram pequenos ainda, de 13, não menos, tinha 10 e 12 anos por aí. E eles ficavam sozinhos em casa, eu trabalhava, fazia faculdade de pedagogia, meu marido trabalhava também em 2 empregos, e eles ficavam muito sozinhos, e o Espírito Santo começou a me direcionar que eu devia sair do meu trabalho, que eu morava em Rua das Artes, trabalhava na Avenida Paulista, e que eu precisaria sair do trabalho, né? Daí eu não teria como pagar a faculdade, mas mesmo assim, né, eu precisava focar no bem-estar dos meus filhos, na criação deles, né? Naquele momento que eles precisavam muito da minha atenção, né? Se eu focasse em mim, focasse na minha carreira profissional, focasse no trabalho ali para estar pagando as dívidas somente naquilo e deixasse meus filhos de lado, né? Provavelmente eu me arrependeria muito, porque o local onde a gente morava era um lugar muito precário, né? De, infelizmente, muitas influências ruins, né? E consequência dessas influências ruins, muitos amigos dos meus filhos daquela época, alguns perderam a vida, outros estão presos, outros são pais de muitos filhos e precisam trabalhar, pagar pensão, quer dizer, uma desestrutura geral na vida daqueles meninos, né, que foram ali, viviam criados com meus filhos, porém o Senhor me deu esse apontamento para eu poder largar tudo e cuidar dos meus filhos. Então assim eu fiz, né, mesmo sem entender, como está dizendo o nosso título, obedeça mesmo sem entender. Eu saí, larguei, né, tudo, continuei me esforçando para pagar a faculdade, então eu só trabalhava numa cooperativa e tentava fazer a faculdade. Porém, nessa cooperativa que eu comecei a trabalhar num período mais curto, não trabalhava no final de semana, eu estava me dedicando muito ali, colocando combustível no carro para rodar junto com a pessoa que era responsável por aquele local. E já fazia 40 dias que eu estava trabalhando, costurando, indo no Brás, atrás de material, atrás de serviço. Eu não tinha recebido ainda nada. E colocando combustível com o meu cartão, me apertando. E eu só sei que quando, né, eu fui falar com a pessoa falou, então vou fazer o acerto das contas aqui, ó, vamos somar tudo, vamos somar o que entrou, o que saiu, eu vou dividir com você e tal. E aí eu só sei que no final das contas ela me pagou R$ 56,40 por 40 dias de trabalho. Ah, queridos, foi muito frustrante, decepcionante. Eu estava devendo mais de R$ 600 só no cartão de combustível. E eu chorei, eu fiquei muito triste. E nesse dia minha irmã tinha ido comigo. E a minha irmã falou, olha, deixa pra lá, né? Porque a mulher, a pessoa lá que cuidava ainda falou assim, ó, vou te dar R$ 60 e depois você passa aqui e me dá o troco de R$ 56,40. Eu falei, meu Deus, não acredito nisso. Tem tempos na vida da gente que a gente passa por cada prova que é inacreditável, né? A gente tem que passar dando glória a Deus, não pode murmurar, né? Só precisamos dar um jeito de avançar, né? E
orar e pedir a Deus direcionamento para mudar aquela situação. Eu só sei que a minha irmã ali comigo, ela disse assim, você não precisa disso, abre um ateliê para você, né, vai fazer barra, vai fazer zíper, né, que você pode ficar com seus filhos e tal. E eu ouvi o que ela me disse, só que ao mesmo tempo eu pensei, eu não tenho máquina, eu não tenho linha, eu não tenho agulha, eu não tenho zíper, eu não tenho nenhum desmanchador para desmanchar serviços, mas eu pensei comigo, né, não nem falei, mas eu também posso, falei, tá bom, vamos abrir sim, mas aonde, né? Então meu marido tinha alugado um espaço para poder fazer já tinha um lava-rápido bem ruinzinho lá, mas eu falei pro meu marido, faz uma parede de madeira aqui, separa um pedacinho bem pequenininho, chamava o cantinho da costura, que a minha sobrinha colocou o nome, e ali só cabia uma máquina de costura que eu pedi emprestada para minha mãe e uma outra máquina pequenininha assim que eu colocava na quina da parede assim no cantinho, né? E aquilo ali era o ponto do ônibus, o ônibus passava, jogava toda a água de chuva em mim, mas eu estava feliz ali porque eu estava com meus filhos e ele desmanchava o serviço para mim e eu fazia, né? E eu fiquei preocupada com os clientes, se eu ia ter cliente ou não, mas entreguei ao Senhor. Eu lembro que eu louvava muito, o louvor na época era abre as comportas do céu, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. E pedi ao Senhor para fazer chover serviço, chover provisão, né? E aquilo foi transbordando cada vez mais, queridos, de serviço. Quando eu via os clientes atravessando com um monte de sacola na mão, já ficava apavorada, porque era só eu costurando ali. Não tinha espaço para pôr mais máquinas, para arrumar pessoas para ajudar. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Acabei largando a faculdade para poder costurar de dia e de noite. Meu marido trabalhava à noite, eu aproveitava para costurar. Muitas vezes meus filhos dormiam no carro. Foi uma luta grande. Mas hoje nós vamos falar sobre cavar os poços, né? Aqui a nossa palavra em 2 Reis 3,16 diz. E ele disse assim, cavem muitos poços neste vale. Aqui era Eliseu falando para o rei de Josafá que cavassem, né? O rei e o exército, os animais estavam sem água ali no deserto, né? E eles estavam para guerrear e ser vencidos da guerra porque não tinha suprimento, não tinha água, né? O básico, né? Muitas vezes a gente não tem o básico, queridos. Né? Qual que não tinha, morava num lugar muito precário, não tinha como começar nada, mas pela fé, em nome de Jesus, ali pedi mesmo a máquina emprestada da minha mãe, a outra da vizinha, comprei as coisinhas e detalhe, quando meu marido fez a paredinha de madeira e ele deixou a furadeira dele lá, eu deixei as coisinhas que eu tinha comprado, zíper, agulha, um desmanchadorzinho, e eu só sei que quando amanheceu o dia, alguém tinha entrado pela parede de madeira e roubado tudo, roubado as tesourinhas, roubou minhas linhas, roubou a furadeira do meu marido. Falei, Jesus amado, misericórdia. Mas tem hora que é de prova, a gente precisa permanecer, né? Eu só sei que peguei um dinheiro emprestado, comprei lá as coisinhas de novo, começando, sabe o que é começar do menos zero, queridos? Era uma situação muito difícil, mas estava ali cavando aqueles poços, cavando, e tinha certeza que ia brotar, que ia jorrar águas, né? No qual hoje, para a glória de Deus, sempre está brotando água daquele lugar, daquele espaço que era alugado na época, e o Senhor nos deu, né? E hoje vem suprimento de lá para nós, né? Aqueles poços que foram cavados, né? Brotam águas que até hoje, né, nos sustentam. Então Deus é maravilhoso, né? Do nada, do deserto, da sequidão, Ele faz brotar água e a provisão vem, a provisão chega. A gente só precisa, querido, ser obediente, ser ousado, determinado, valente, corajoso, né? Está sempre trabalhando com um sorriso no rosto, né? Eu me lembro que logo quando eu comecei ali, eu estava sempre alegre, né? Atendendo bem os clientes. Logo eu não conseguia dar conta. Eu falei, amor, tira essa parede, aumenta um pouco, preciso pôr uma máquina aqui. Aí veio uma costureira me ajudar e depois ela chamou a irmã dela. E na época não era convertida a irmã e nós colocávamos louvor ali, a irmã dela. E hoje, até semana passada, eu estava falando
com essa irmã dela que se converteu, que trabalhou comigo ali, acho que mais de 4 anos, as duas, que foi uma bênção, né? O tempo que nós trabalhamos juntos, e hoje quando a gente se encontra, é só vitória, é só testemunho. E é assim, queridos, nós devemos na nossa caminhada ir espalhando sementes de amor, semente de paz, semente de comunhão, sementes da palavra do Senhor. E nós vamos conquistando financeiramente e também conquistando para o reino dos céus, né? Levando as pessoas a Jesus através do nosso testemunho. E a leitura diz assim: em tempos desafiadores, muitas vezes somos moldados a apenas sobreviver. Crescemos com escassez, adaptados às limitações, acreditando que nossa realidade é tudo o que podemos alcançar. Quando Deus entra em cena, Ele nos convida a romper esses limites e a viver além do que os nossos olhos podem ver. E a história de Josafá, rei de Judá, nos mostra a importância da fé em tempos de crise. Quando enfrentou a ameaça de Moabe, ele percebeu que não tinha o básico, como a água, para continuar a batalha. E neste momento, o rei que vivia pela fé, não pela circunstância. É muito importante, queridos, vivermos pela fé, não pelo que a gente está vendo. O cenário muitas vezes é desafiador. É um cenário onde você não vê nada. Então você tem que realmente andar pela fé, não olhar as circunstâncias, né? Então esse rei que não vivia pela fé, que vivia pela fé e não pelas circunstâncias, perguntou: será que há algum profeta do Senhor aqui para que consultemos por meio dele? Né? E buscou. A busca mudou o curso da história. O profeta Eliseu trouxe uma palavra que parecia contraditória. E o profeta Eliseu disse: cavem muitas cisternas, cavem muitos poços nesse vale, pois vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água. Então, muitas vezes a gente não vê vento, não vê chuva, não sabe de onde vai vir a provisão, mas a gente tem a certeza que aqueles poços encherão de água, como vai ser, o Senhor proverá, né? Essa ordem nos ensina que muitas vezes Deus nos pede para agir sem sinais aparentes, confiando que Ele trará o milagre. Aquele vale seco seria transformado, mas primeiro era necessário cavar. Assim também é em nossas vidas. Quantas vezes você cavou sem ver resultados? Quantas orações, esforços e sementes parecem ter sido em vão? Deus diz a você: continue cavando, porque as águas virão. Ainda que não haja vento nem chuva, essa tem sido a minha oração. Pai, não me deixe duvidar que o Senhor está fazendo nesse tempo em minha vida. Quero ser obediente, não olhar para a direita nem para a esquerda. Ajuda-me a não perder o foco, mas a me manter firme no mais importante, o propósito para o qual eu nasci. Eu convido a fazer a mesma oração hoje. Deus está chamando você para a obediência. Ainda que não faça sentido aparente, os vales secos serão encharcados, os campos darão seus melhores frutos e a sua vida será um testemunho para a glória de Deus. Então, queridos, a oração é: Pai, não me deixe duvidar do que o Senhor está fazendo neste tempo em minha vida. Quero ser obediente, não olhar para a direita nem para a esquerda. E ajuda-me a não perder o foco, mas a me manter firme no mais importante propósito que eu nasci, né? Para o qual eu nasci. Né? Nós nascemos, queridos, para brilhar, para avançar, para conquistar, para sermos testemunhos de fé na prática, né? De amor na prática, de mansidão na prática, de domínio próprio na prática, de mais que vencedor, como o devocional de ontem está dizendo, né? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Né? Nós nascemos para isso, né? O Senhor nos fez para sermos mais que vencedores em todas as coisas, para não olharmos as circunstâncias, mas andarmos pela fé. E se você está marcando, marca aí, o título é Obedeça Mesmo Sem Entender. E a palavra-chave é provisão. E a nossa frase do dia é: não permita que as distrações da vida roubem aquilo que Deus planejou para você. Né? Temos que alinhar no nosso coração com o coração de Deus
E enquanto trabalhamos materialmente, plantamos sementes para o reino, alcançando almas para Cristo através da nossa obediência, fidelidade, testemunho, através da nossa fé na prática, né? Através do amor, da dedicação, da força, da coragem, da ousadia. Né? A palavra do Senhor, Isaías 45, 2 e 3 nos diz: o Senhor nos promete ir diante de nós, abrindo os caminhos, quebrando correntes, né? E nos entregar tesouros escondidos. Tem lugares que parecem poços secos, né? Que daquela terra seca não vai brotar nada, como as pessoas diziam ali: esse lugar aqui não dá nada, há um lugar de Zé Povinho, vocês não tem como prosperar nada aqui. Mas quando nós cavamos os poços pela fé, né? Cavamos poços espirituais ali em oração, né? Em adoração, em fé, em busca ao Senhor, em dedicação, nós vemos jorrar água daquela terra seca, daquele deserto, em nome de Jesus. E a hora já avançou demais. Queria falar muito mais com vocês, mas que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, queridos, que vocês possam entender que não é olhando para a circunstância, olhando para a dificuldade, olhando para o momento, né, que avançaremos, mas é olhando com os olhos da fé, já nos enxergando dentro do milagre, é que nós venceremos, né, que seremos mais que vencedores, porque o Senhor é o Deus que faz milagres em nossas vidas. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, decidimos hoje, Senhor, cavar poços espirituais em meio ao deserto, Senhor, através de oração, de adoração, através, Senhor Jesus, da fé no Teu poder. Sabemos, Senhor, que cavar poços existe movimento e esforços. Pai querido, antes de vermos o milagre, nós precisamos nos mover, Senhor. Nós precisamos nos esforçar. Deus, ajuda-nos a remover o entulho do desânimo, do medo, da incredulidade, a tomarmos decisão, Senhor, de preparar o lugar, agindo de acordo, Senhor, com a sua direção, confiando que a provisão chegará, ainda, Senhor Jesus, e de forma sobrenatural, Pai. Onde não se vê vento, nem chuva, sabemos, Pai, que através do nosso foco, a nossa obediência, a persistência, a determinação, Senhor Jesus, nós veremos grandes milagres acontecer em nossa vida, Pai, pois o Senhor é o Deus da provisão. Senhor Jesus, e o Senhor nos dá provisão, nos dá abastança, Senhor, suficiente para que todos ao nosso redor sejam também, Senhor, abastecidos e abençoados. Querido Deus, dá-nos, Senhor Jesus, da tua água viva, transborda, Senhor, e flua dentro de nós, levando todo medo, toda dúvida, todo desânimo, ansiedade, Senhor. Deus, lava-nos, Pai. Tira, Senhor Jesus amado, todo mal e que transborde, Senhor Jesus, o nosso coração, a sua paz, o seu amor. Transborde provisão em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, te pedimos, Pai, porque acreditamos, nós confiamos, Senhor Jesus, em Ti. Nós andamos pela fé, Senhor Jesus. Não andamos por vista, pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos, Pai. Te louvamos, te agradecemos por este momento, por essa palavra, Senhor. Deus abençoe pelo poder que há no teu nome, Jesus, a cada amado, cada querido, que o Senhor possa levar provisão, Senhor, resposta, discernimento, Jesus. Pai querido, que eles possam transbordar, Senhor Jesus, das águas da fonte da vida que é o Senhor, Pai. Que essas águas possam levar todo desânimo, todo cansaço, Senhor Jesus, toda ansiedade, todo medo, em nome de Jesus, que eles possam ser fortes, Senhor, corajosos, sustentados por Ti, direcionados por Ti, Deus, para viver, Senhor, o milagre. Em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço, Senhor, por mais esse momento, por mais esse devocional. Amém. Amém, amém, queridos, desculpa, hoje eu tô falando bem corrido, né, que eu gostaria de falar muito mais coisas para você, mas que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, que em nome de Jesus, queridos, possamos andar por fé e não por vista. Muitas vezes a situação e o momento é desesperador, é de muita escassez,
mas o Senhor tem água para brotar nesse deserto. Continue cavando poços espirituais, né? Orando, buscando, adorando, confiando, entregando, descansando no Senhor, em nome de Jesus, mas também agindo em direção ao seu milagre. Em nome de Jesus, amém, queridos? Grande beijo no seu coração, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, fique com Deus, na paz do Senhor.